Ômega 3. O ômega 3 é uma família de ácidos graxos poliinsaturados essenciais, ou seja, não são produzidos pelo organismo, sendo assim é necessário obtê-los por meio da alimentação. Neste grupo, 3 moléculas são as mais conhecidas, a saber: 1. Ácido eicosapentaenoico, obtido por alimentos de origem animal, como peixes gordurosos e crustáceos. Seus benefícios incluem poder anti-inflamatório, redução do LDL, que é o colesterol ruim, e triglicerídeos, além de melhora da circulação. 2. Ácido docosahexaenoico, encontrado em alimentos de origem animal. Tem como principais efeitos o desenvolvimento do sistema visual, estimulação da cognição e melhora da memória. 3. Ácido alfa-linoleico, encontrado principalmente em alimentos de fontes vegetais, como castanhas, avelãs, nozes, abacate e linhaça. É transformado em ácido eicosapentaenoico e ácido docosahexaenoico no organismo, com baixa taxa de conversão. O consumo de ômega 3 hoje em dia tornou-se muito mais baixo que o recomendado, enquanto o ômega 6 é amplamente consumido, em virtude principalmente do grande consumo de óleos vegetais e gordura saturada. Isso se torna um problema, já que o desbalanço entre ingestão de ômega 3 e ômega 6 gera inúmeros problemas na saúde da população, pois enquanto o ômega 3 possui efeitos anti-inflamatórios, o ômega 6 apresenta um efeito contrário, sendo um agente que promove a inflamação. Isso ocorre porque os ômegas 3 e 6 são precursores de moléculas chamadas eicosanoides, que influenciam as respostas inflamatórias do organismo, de acordo com a sua proporção. Atualmente é comum encontrarmos uma proporção em que o ômega 6 está em quantidades muito mais elevadas do que o ômega 3, o que provoca maior resposta inflamatória no corpo. Eicosanoides. Os ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 são precursores de eicosanoides, moléculas que são mediadores inflamatórios lipossolúveis, ou seja, regulam a ação inflamatória do corpo. Dessa maneira, o ômega 6 produz eicosanoides que possuem potente efeito inflamatório, prostaglandina Z2, leucotrieno B4 e tromboxano A2, sendo mediadores bioquímicos que estão envolvidos nos processos de infecção, inflamação, lesão tecidual e agregação plaquetária. Já os eicosanoides provenientes do ômega 3, prostaglandina E3, leucotrieno B5 e tromboxano A3, produzem uma resposta inflamatória atenuada, que inibe a resposta inflamatória aguda, provocada ou estimulada pelos eicosanoides do ômega 6, que são pró-inflamatórios, reduzindo a resposta inflamatória de todo o corpo, sendo esse, portanto, o efeito anti-inflamatório mais proeminente do ômega 3. Outro fator que influencia na ação anti-inflamatória do ômega 3 é a sua atuação como ativador do receptor de ativação de proliferação de peroxissomas, cuja ativação promove efeitos anti-inflamatórios e supressão da ativação de genes envolvidos no processo inflamatório. Benefícios. O consumo adequado de ômega 3 promove diversos benefícios para o corpo humano, em grande parte por seu efeito anti-inflamatório descrito anteriormente. Observa-se que a utilização de doses recomendadas de ômega 3 promove melhoras em diversos sistemas e condições citados a seguir. Sistema cardiovascular. O consumo de ômega 3 pode reduzir em até 10% o risco de morte súbita em indivíduos com alto risco para algumas doenças, como parada cardíaca, infarto agudo do miocárdio, aterosclerose, trombose, acidente vascular encefálico, entre outras. Além disso, o ômega 3 diminui os níveis de colesterol LDL, que é o colesterol ruim, e triglicerídeos, enquanto aumenta o colesterol HDL, que é o colesterol bom, ajudando também na prevenção das doenças cardiovasculares. Diabetes. A suplementação de ômega 3 reduz substâncias inflamatórias causadas pelo excesso de glicose no sangue, graças ao seu efeito anti-inflamatório, auxiliando, portanto, no tratamento de pessoas com diabetes mellitus tipo 2. Artrite reumatoide. A suplementação em pessoas com artrite reumatoide traz melhora de diversos sintomas característicos da doença,
como redução da rigidez matinal e do número de articulações dolorosas e ou inchadas e aumento na resistência à dor aguda, o que possibilita diminuição no uso de anti-inflamatórios não esteroides, medicação utilizada para o tratamento da doença. Gravidez. A suplementação na gravidez melhora o desenvolvimento do sistema nervoso central, previne doenças mentais, obesidade infantil e melhora a cognição, influenciando a aprendizagem e memória da criança. Além disso, mulheres que sofrem com diabetes gestacional possuem benefícios relativos a doenças com o uso da suplementação de ômega 3. Grávidas que consomem ômega 3 regularmente também têm menores riscos de seus filhos nascerem de parto prematuro. Visão. O ômega 3 ajuda a prevenção de degeneração da retina, podendo ser um aliado ao combate de problemas visuais decorrentes da idade. Performance. A suplementação de ômega 3 melhora o tempo de recuperação muscular, reduz o processo de broncoconstrição provocada pelo exercício, facilitando a passagem de ar pelas vias aéreas, otimiza a utilização de ácidos graxos pelo músculo, aumentando a geração de energia, retarda a fadiga, melhora a perfusão e a oxigenação do músculo, que são a chegada de sangue e oxigênio aos tecidos do corpo, e reduz a dor muscular. Covid-19. O ômega 3 está sendo testado para evitar a chamada tempestade inflamatória, provocada por uma resposta imune exagerada, causada pelo coronavírus, podendo promover benefícios ao tratamento. Mecanismo de ação. Os ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 são moléculas formadoras de eicosanoides, os mediadores inflamatórios explicados anteriormente, e para serem produzidos são necessárias duas enzimas, a ciclooxigenase e a lipoxigenase, pelas quais os ômegas competem, e que são responsáveis pela transformação de ômega 3 e ômega 6 em seus respectivos eicosanoides. Por utilizarem as mesmas enzimas para realizar as suas reações, os ômegas competem pelos mesmos sítios ativos dessas enzimas, que são os locais em que ocorrem as reações de transformação dos ômegas 3 e 6 em eicosanoides. Sendo assim, o ômega que estiver em maior concentração consegue converter mais as suas moléculas e formar mais os seus mediadores inflamatórios. Portanto, se o organismo possuir mais quantidades de ômega 6, os eicosanoides que vão prevalecer serão os que promovem uma resposta inflamatória aumentada, o que aumenta a inflamação do corpo. Já se o ômega 3 estiver em maior quantidade, os eicosanoides com respostas inflamatórias atenuadas vão promover diminuição da inflamação do corpo, além de realizar todos os outros benefícios que o ômega 3 produz, como a participação no mecanismo de defesa do sistema imune. Desse modo, observa-se que a capacidade do ômega 3 em antagonizar os efeitos do ômega 6 é o principal motivo pelo qual ele é considerado um anti-inflamatório. Outros efeitos descritos do ômega 3 incluem o seu potencial de influenciar diretamente a produção de citocinas, que são reguladores inflamatórios, inibindo a produção de fator de necrose tumoral alfa e de interleucinas, que são citocinas pró-inflamatórias, e que têm a sua produção diminuída em virtude da ação anti-inflamatória do ômega 3. Além disso, o maior consumo de ômega 3 contribui para a substituição parcial de ômega 6 nas membranas celulares, e tal substituição está relacionada a um efeito protetor adquirido pelas membranas, que as beneficia em diversas condições inflamatórias e autoimunes, fornecendo proteção às células. Doses e efeitos adversos. Para pessoas saudáveis, a dose recomendada de ômega 3 baseia-se na quantidade de ácido eicosapentaenoico mais ácido docosahexaenoico, contidos nos alimentos ou no suplemento, sendo esse valor de 1,1 grama por dia de ácido eicosapentaenoico mais ácido doxahexaenoico. Para verificar a boa qualidade do ômega 3, é necessário fazer uma simples regra de 3, em que a relação entre a soma dos valores desses ácidos e a quantidade total de uma dose do suplemento deve alcançar uma proporção de pelo menos 60%, o que daria aproximadamente 1,8 a 2 gramas de óleo de peixe.
Por outro lado, as doses indicadas para o tratamento de doenças variam, podendo chegar a 4 gramas por dia das somas desses ácidos. Nesse caso, é indispensável fazer uma avaliação individualizada de cada paciente. Os efeitos adversos podem ocorrer em doses altas da suplementação de ômega 3, como náuseas e diarreia. Nota: é uma suplementação segura e geralmente indicada para todas as pessoas graças aos seus diversos benefícios para a saúde, regulando a inflamação do corpo, gerado em muitos casos pela má alimentação.